Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui começando um quadro muito legal, um quadro aqui da Clínica da Progresso, né? Como vocês sabem, a gente inaugurou a clínica aqui no Tatuapé, próximo ao Metrocarrão, e a gente vai fazer conteúdos para quem entende, né, a importância da saúde mental. Mas antes, eu vou me apresentar, vou falar um pouco de quem eu sou. Eu sou a Milene, eu sou a fundadora da Progresso Humano e sou muito feliz, né, de estar aqui com esse time maravilhoso que também vai se apresentar. Mas sem mais delongas, eu fiz psicologia, comecei em 2005 minha carreira e de 5 anos para cá foi quando eu fundei a Clínica da Progresso e comecei a atender nesse modelo mais presencial dos pacientes, cuidando deles com a terapia cognitiva comportamental, tá? Então, a ideia do canal aqui é a gente trocar um pouco sobre o dia a dia, que muitas vezes a gente sente dores, sente questionamento, sente questões, e que às vezes ninguém consegue olhar, só um psicólogo consegue olhar. E a gente vai discutir sobre isso aqui. Mas, se apresenta também para as pessoas. Bom, eu sou a Simone, sou psicóloga, Simone Cardoso. Eu trabalho também na clínica, né? Mas fui convidada pela amiga, estou muito feliz para trabalhar aqui na Progresso Humano. Isso para mim está sendo uma alavanca também, uma maravilha na minha carreira. Estou muito feliz. Venho trabalhando, né, com a clínica já 2008, né? 2018? 2018, Desde desde 2018, né? 2018. E tive aí uma jornada com convênio, peguei bastante experiência e depois fui para a clínica, enfrentei mesmo, né, a parte particular e os meus pacientes um medicando o outro e eu fui, né, E adultos, né, em trabalhando, geral. adulto em geral, gosto muito de trabalhar com mulheres, Uhum. questão também de casal, gosto muito de trabalhar com casal, faço terapia de Ela é casal. bem boa em terapia de casal, preciso contar para vocês. Casais, ela é muito boa nisso. Gosto muito, nossa, Uhum. gosto muito de trabalhar com casal. É. E às vezes é um desafio muito grande, né? Então, às vezes, quando eu penso assim, né? Tô lá no casal, aí vem outro casal. Isso, quer dizer que tá indo no trabalho certo, né? É, Maravilhoso. então, tô trabalhando aqui, tô feliz de estar aqui participando, né? Um Muito desafio bem. para minha câmera, mas tô aqui. Ela tá tímida. Vocês vão ver que depois do episódio 10, 15, ela já vai estar assim, deixa eu falar, né? Amanda, e você, por favor? Bom, prazer. Eu sou Amanda Braida, sou psicóloga clínica, entrei para a clínica esse ano. Trabalho com o público infanto-juvenil e adultos, né? E gosto muito desses públicos e principalmente criança para mim é muito gostoso de trabalhar, né? Mas o adulto para mim também me encanta. Então assim, tô num mar, né? Tô dentro de coisas que eu gosto Gente, muito. crianças, ela é a pessoa para vocês, entendeu? Com Muito certeza. bom. Dentro Então, dos gente, vamos lá. desafios que traz, né, os atendimentos infantis, a gente consegue ir nadando bem nesse mar aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que toda terça-feira a gente se reúne aqui, né, para discutir um pouco das evoluções clínicas. A gente tem muito cuidado e muito zelo com quem está escolhendo, né, ser terapeutizado pela Progresso Humano. E hoje a gente vai falar sobre as pessoas que cuidam, que gostam de cuidar das pessoas, né? Então, existe uma dor em quem gosta de cuidar. Cada uma das pessoas, quando elas vão crescendo na vida, elas vão encontrando talentos. Um gosta mais de se relacionar, o outro gosta mais do poder, o outro gosta mais da exposição, e tem gente que gosta de cuidar das pessoas, né? De estar ali presente com as pessoas, de fazer o bem, e às vezes gosta um pouco de tudo, mas a gente está falando especificamente naquilo que é mais latente desse ser humano, né? E aí, a gente discutiu um pouco aqui, vou até pegar minhas anotações, que uma crença que é muito importante que está dentro dessa pessoa é que ela precisa cuidar, 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 cuidar o tempo todo, porque muitas vezes, se eu não cuido, eu não sou amado.
E tem uma crença também muito de inadequação, né? De não se sentir adequado se eu não estou fazendo aquilo, eu não sou bom o suficiente se eu não estou cuidando das pessoas. E daí eu acho que tem alguns pontos que é bem importante, né? Que a gente estava discutindo, eu queria que a Amanda trouxesse um pouco aqui. Quando a gente identifica, né, dentro da clínica, que eu estou o tempo todo cuidando das pessoas, tem vários movimentos que a gente pode fazer, né? Mas, Amanda, conta um pouco, assim, alguns movimentos que nós já fizemos dentro do que a gente discutiu aqui, né? Movimentos que são importantes para quem está nesse olhar de cuidar do outro. Uhum. Acho que assim, alguns pontos que a gente traz, né, de reflexão para essa pessoa que tem a necessidade de ter o cuidado, né, é muito como que ela aprendeu, né, a se sentir amada. E isso está dentro do seio familiar, né? A gente acaba entrando bastante na infância, né? Nesse roteiro de ambiente externo, então não só a família, mas também escola, né? Os amigos, como que a pessoa veio se moldando ali socialmente, né? Para chegar a entender que cuidado é a forma de amor que ela entende, né? Que ela é reconhecida, né? E aí a gente começa a entrar em alguns domínios, né, dentro desse processo. A gente começa a tentar entender aí quais são os outros pontos, né, que podem fortalecer essa pessoa, além dela ser reconhecida como uma pessoa que cuida, né? Quais são os valores que estão dentro dessa pessoa ali, que também vai compor ela, além de somente ela cuidar de outras pessoas, né? Então, eu sempre brinco que a gente fala que não é que a gente quer mudar a essência de uma pessoa, né? Se ela gosta muito de cuidar, ótimo, mas como é que a gente faz para ela ter uma validação sobre isso, né? Que isso não seja o resumo dessa pessoa, né? E sim algo Seja que a vai única compor, né? verdade também, exato, a única verdade, porque é aquilo que a gente fala. Se eu coloco isso como a única forma de me sentir amado, é o único jeito de eu conseguir ser amado, quer dizer, eu vou entrar num efeito colateral de cada vez mais não poder ser eu mesmo, né? Ser Uhum, validado pelo outro só pelo serviço, né? Só pelo fazer pelo outro. E acaba que não sendo, não acaba não olhando para si. Uhum. Às vezes, como eu trabalho com mulheres, eu fico observando muito isso. Ela Acontece cuida isso, né? muito de todos, né? Cuida muito da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, e vai cuidando, e às vezes esquece de ter esse olhar para ela. Então, Uhum. o cuidar do outro, por isso que é muito importante a gente, né, olhar um pouco para si. E é difícil, né? Porque é desafiador, né? Depois, quando você fala até para, vamos lá, quais são as suas qualidades? Às vezes a gente pergunta, e O que que o você que que tem de você tem de bom, qualidade? né? O que que É. você tem? A pessoa fica assim, nossa, Não sei, eu aprendi o sabe? tempo todo a cuidar de um filho. E é muito comum até em adultos que a vida inteira aí assume esse lugar de mãe, cuida do filho, né? troca Quando o papéis, filho né? cresce, cadê? O que que eu faço da vida? É o síndrome do ninho vazio, né? Meio vazio. O que que eu faço quando está o filho casado, Uhum. né? E aí, às vezes, também a questão de muitas mulheres também cuida do marido como se ele fosse o filho. Então, tem essa questão de que eu cuido né? Cuidei do filho, então fica meio que cuida do marido Já que eu também. cuido deles, meu papel é cuidar. E não, olha, gente, é importante dizer, se você cuida bem, continue cuidando. Mas o ponto é, não negue quem você é só porque você entendeu que 100% dos casos você tem que aceitar o que o outro manda você fazer. Porque eu acho que Uhum. é isso, né? A gente está falando do cuidar a qualquer preço, que é Uhum. quando eu tenho que me calar, Se anular, né? porque o outro vai ficar triste se eu não fizer isso, entendeu? Uhum. Sim, entendo. É quando você diz assim a questão de que quando a gente, né, dizer o fazer pelo outro para ser aceita, Uhum. né, para poder, né, ser amada.
E né? entra Então, no assim, automático, nem entra, percebe. exatamente. Então, Sim, acaba que fazendo pelo outro, mas deixa de fazer algo por ela. Às vezes eu falo para a paciente fazer o básico, sabe? Começar pelas pequenas coisas, observar um pouco mais. Às vezes um cuidado especial, tomar o chá da rainha, eu falo, Ah, né? legal. Chá da rainha, né? Senta ali, faz algo para você, né? Uma questão também de um escalda-pé, né? Uma coisa assim que seja básico, são né? coisas simples, né, que começam a te E trazer aí, o olhar, né? porque às vezes a pessoa está ali tão focada no automático, chega do serviço, faz tudo aquilo, e a janta, isso e aquilo. Então você acaba fazendo as coisas muito no básico, né? E muito no automático. Não para. Outro dia eu falei isso para a paciente, falei, faz um chá da rainha para você. Como assim um chá da rainha? Aham. Eu falei, se olha como uma rainha, né? Para, né? Pega a sua melhor xícara e olha lá, uma que está lá guardada, você nunca usa, né? Todo mundo pega, às vezes, aquele copo do dia a dia, aquela, né? Aquela Uhum. xícara do dia a dia. Não, pega lá uma que é para visita, pega para você, Isso Isso. é tão legal, né, Por Simone? que que Porque você não assim, eu não mereço, usa o né, copo ter algo quebrado ao bom. invés de usar o novo, né? Eu então, não Uhum. mereço isso. é Fala mais, isso. Não, Amandinha, do eu não mereço. Acho que é é, legal isso. É esse lugar, né, que de merecimento. É tão difícil, né, definir o que eu mereço, o que eu não mereço, que aí eu vou pegando as migalhas, né? E aí as pessoas não têm não conseguem se ver, né, nessa situação de merecimento. Qualquer pessoa merece, menos ela, né? E isso é um perigo, porque a gente começa a cair, né, na dúvida de quem a gente realmente é, né? Por que que eu não mereço isso, né? Eu acho que Até esse você falando isso, ó, lembrei daqueles pontos que a gente comentou. Esta pessoa que ela tem uma crença de não se sentir suficiente, ela começa a aceitar a migalha emocional das pessoas, se esforça demais para ser acolhido, tem medo de colocar limite e tem muita tolerância ao desrespeito. Então, até a gente estava discutindo aqui, né, Si? Quando a pessoa diz não, que o sistema tá tão, o que quando eu falo sistema é ambiente, o ambiente está tão acostumado a só ouvir sim, 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 quando fala não, fala, nossa, você tá metida, hein? você tá rebelde. Você tá rebelde. Você tá saindo daquilo que foi ensinado, né? Isso. Então, assim, não tem o costume de dizer o não, né? De poder aceitar. E às vezes até o posicionamento. Porque o não, as pessoas entendem o não como uma coisa ruim, Uhum. né? Então, assim, o posicionamento não é só dizer o não. Às vezes você vai precisar dizer um sim. E às vezes vai precisar dizer um não. Então, assim, quando você entende que o que você sente, tá? É o que você tá sentindo vontade de fazer e você respeita É a sua aquele, bússola. você respeita aquilo que você deseja, tanto é o sim como o não, ele sai de uma forma, tá? Que sai posicionamento assertivo e aí o outro até entende você melhor e você fica aquela sensação que nós estava falando, deitar no travesseiro, nossa, Ficar em que paz. alívio, eu Ah, consegui me respeitar, eu consegui aham. ser fiel com meu desejo, com Com a os minha meus vontade, com os meus valores, com aquilo que valores. eu admiro em mim, que eu valorizo na minha pessoa. Exato, mas aí a questão de que você estava trazendo, o sistema às vezes não está acostumado com isso. E é Então foda. é bem desafiador. E aí, Você, como que a gente trabalha isso, sim, no processo terapêutico com esse paciente? Porque aí é natural que quando a gente ensina a dizer o não, ele diz o não, ele acabou de dizer o não. Aí o que que acontece? As pessoas falam, você tá rebelde, você não tá te fazendo bem essa terapia. E isso o paciente começa a querer não vir na terapia. é uma Uhum. das questões. É um dos efeitos colaterais. Exatamente, E aí, qual muito. que é o nosso papel aqui? Eu acho que é importante falar isso, né? Que a gente não quer que tenha a Segunda Guerra Mundial na casa de ninguém. A gente quer paz, Uhum. né? É. Mas que até assim as próprias pessoas da família, né, até entender esse processo, né, perceber que aquela pessoa ser olhada daquela forma, ser ouvida, né, ser realmente respeitada,
ela entender que aquilo está fazendo bem para o paciente, leva um tempo. Depois ela começa a perceber que aquilo está fazendo bem, que a pessoa está se posicionando, mas está se posicionando assertivo. Até costumo às vezes dizer que eu atendo, às vezes depende do adolescente, né? Não vai chegar, né? Não é desrespeitando o pai, não é desrespeitando a mãe, mas sim colocando para eles, né? Quando você, como que é o olhar, como que você se sente. Então, que às vezes o pai não está entendendo como você está se sentindo, ele está achando que você está querendo bater de frente com ele, Isso. né? E quem, vamos se dizer, quem manda ali é ele, né? Até porque essa Então, pessoa não tem nem a competência de saber dizer não. Então, ela precisa fazer várias vezes para Uhum. aprender o melhor jeito de falar não sem soar arrogante, sem É a soar assertividade, né? pelos Ser pais, exatamente. assertivo, né? Ser Saber assertivo. falar ou não, né, é importante também. Então, isso também vai tendo uma validação, né? Eu acho que o papel muito nosso ali é ajudar nessa validação, né? Como que a pessoa consegue se posicionar para que isso possa acontecer de forma fluida, né? E não de forma truncada, né? Que possa ser algo de estereotipia rebelde, né? Ou ovelha negra da família, nada disso, mas e sim que a pessoa possa ser, como a Simone falou, respeitada, né? Dentro do que ela tem de desejos, né? E eu acho que o respeito vira a palavra de ordem, né? Eu costumo dizer para eles, né? Fala para os pais, ou fala com, às vezes, o marido, né? Ou a mulher, como a pessoa se sente. Então, trazer, olha, não é o não, né? Por que que eu estou falando não? Eu vou só te dizer o que que eu estou sentindo. Primeiro, a pessoa que está do lado te ouvindo, ela saber o que você está sentindo. Isso faz muita diferença, muita. porque daí você vai, peraí, então tá, agora eu entendi o não. Porque, porque a Isso. falta de comunicação, às vezes, até familiar, né? Muitas vezes tem aquela questão do dia a dia, correria, família. Então, às vezes, eu não tenho aquele diálogo de que ouvir de, Tá no né? automático. Dando automático. Então, o não soa como, né? Como assim, não? Tá me dizendo não, né? É, e- Olha, eu posso dizer, por exemplo, a minha filha Manuela, minha filha mais velha. A Manu tinha muita dificuldade, ela sempre foi muito de cuidar. E ela tinha muita dificuldade de se impor. Então, muitas vezes as amiguinhas falavam coisas que ela ficava chateada, né? E aí eu comecei a ver que em casa também eu queria muitas vezes fazer coisas do meu jeito. Olha o joinha do MacBook. Eu queria fazer coisas do meu jeito e ela não queria, ela queria fazer diferente. Então, o que que eu comecei a fazer? A facilitar para que em casa fosse um laboratório de mudanças. Então, eu falava, o que que você quer, filha? E aí ela já estava também tão enraizado nela, né, que ela falava, ai, mamãe, mas o que que você quer? E aí eu dizia, o que você decidir, a mamãe tá feliz. E às vezes, coisas simples, tipo uma roupa rosa ou roupa azul. Às vezes eu queria a azul, mas ela quis a rosa, né? E aí, na hora, você tem que tomar cuidado até no jeito de falar, porque ela fala, por exemplo, eu quero o rosa e eu queria o azul. Se eu falar, ela vai perceber que tem uma leitura maravilhosa, né? A gente tem uma leitura do não verbal. O não verbal fala antes da é, verbalização. Então, o exercício foi neutralizar a minha forma de falar com ela, para ela poder em casa ir testando. E no começo, às vezes ia muito grosso, aí eu educava, ou ia muito de um jeito que era só pro lado dela e tem que ter um meio termo, né? E aí eu acho que vem o ponto que a Amanda trouxe, que é o que mais faz eu me sentir ser amado. Porque às Uhum. vezes eu também vou precisar que o outro ceda. Sim, com certeza. E assim, vai num lado assim de não julgamento também, né? Dentro disso, porque a gente começa, às vezes, a pensar muito no que o outro tá pensando, né? E aí é aquilo que cai de novo naquilo que a gente falou, né? Mas acho que dentro disso, dentro desse processo, o ser amado, a gente tem que buscar
formas de como a gente entende o que é ser amado, né? Isso. Agora, para a gente fechar, assim, não saia falando não, não, não sem parar. Acho que essa não é a ideia. A ideia é que a gente passe pelo ciclo de aprendizado, que tem o vivenciar e o observar. Eu observei, eu trago isso para reflexão na terapia, certo? Uhum. Quando eu trago na terapia, quais são as opções que a gente tem para trabalhar com esse paciente? Ela falando da questão de amor, né? A questão de ser amado. Estou aqui pensando, né? Quando a gente fala não ou fala sim, mas sendo fiel ao que a gente quer, a gente passa a gostar mais da gente. E ver que dá certo. Passa a se amar mais. Então, quando você começa a se amar mais, você passa a não fazer para o outro, tá? Só para agradar, mas sim você fazer para o outro aquilo que realmente você também deseja fazer de uma forma mais genuína, para que Isso. você possa, porque daí você já está se preenchendo com o amor. Você não precisa da validação do outro. Você já está Tipo assim, nutrida, né? e aí, essa forma da questão do ser amado, a gente trabalha um pouco disso com o paciente, para que ele possa se amar primeiro ele gostar dele, para depois, porque daí isso traz um pouco dessa questão da dependência do outro de ser amado. Eu preciso ser boazinha ou eu preciso dizer o sim para ser amada. Eu preciso dizer o sim, eu preciso estar aqui sendo obediente, né, Sim. para ser amada. Às vezes uma criança ou um adolescente. Então, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso, dentro primeiro, né? Gostar de mim, ser fiel com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto, porque eu começo a me nutrir, eu não preciso dar aquela validação do outro, eu vou me validando. E aí vai ficando gostoso, sabe? Porque o paciente começa a ficar, ah, nossa, eu tô gostando mais mesmo. Eu Eu estou no caminho percebi. certo. É muito É um uma pouco, coisa de é disso. sensibilidade, né? Exatamente, é disso. Então, assim, começa a dizer o não com mais assertividade. Uhum, uhum. E não aquele não que tipo, né? Mas isso é um treino, viu? E o nosso papel como psicólogo aqui é justamente trabalhar nessas experiências que você coloca o não e o como veio o não para você do lado do outro, né? Se o outro Uhum, aceitou ou não aceitou, porque não é uma vez que vai dar certo, a gente tem que treinar. E aí é entendo. esse processo de aprendizado que a gente vai discutindo na terapia, no pensar, no sentir e no agir. É. E a dificuldade, tem muitos também que têm dificuldade de dizer o não, porque também não tem a dificuldade de aceitar o De não. aceitar ou não, exatamente. Então, quando você diz não para o outro, Aliás, essa é uma boa dica, né? é, Porque quando você tem dificuldade de dizer não, começa então primeiro a aceitar os nãos. é. A hora que você começa a aceitar os nãos, você começa a entender que tudo bem você às vezes falar não também. E por isso que tem essa questão de você, se você aceita o não, você começa a perceber essa assertividade. Uhum, Por quê? Quando você começa a aceitar o não, aí você também não acredita que o não é tudo bem, então dizer não. uhum. E tudo bem também receber o não. Porque É genuíno, é humano. por isso que tem essa, vamos dizer que tem essa questão do que, esse mito, né, de que o não é ruim. É. Por quê? Porque, não, dizer não é ruim. Por quê? Porque ouvir não é ruim. Então, É, pode gerar frustração, né? Uma série então para de você lidar sentimentos com negativos, né? então, assim, bancar o não é difícil. E aí, Amanda, para a gente poder fechar, quer trazer mais alguma contribuição, algum ponto aí? Acho que o principal a gente falou, né? Tudo isso envolve o cuidado, né? Que foi o que a gente iniciou aqui o nosso podcast falando, né? Que é o quanto eu quero cuidar do outro, mas eu tenho também que ter esse olhar de como eu sou realmente, onde está o meu valor? Será que está só no cuidado do outro? Né? Então a Uhum. gente viu que tem várias coisas que precisam ser analisadas, né? Reportadas aí dentro do processo terapêutico que vai ajudar a pessoa a se encontrar não só no cuidado do outro, né? Mas encontrando seu próprio valor. Maravilhoso. Gente, eu Sim. amei.
Vocês gostaram? Sim. Ah, você gostou, Amanda? Amei. Então, ó, para a gente É uma encerrar aqui delícia. para vocês, tem um documento aqui que a gente usa, um joguinho, né, de autocompaixão. A gente tira, às vezes, carta para os pacientes, qualquer carta. Então, vai lá, vamos lá. Se pega uma carta aí, a gente vai ler para eles que estão assistindo. Está escrito. Quem foi a pessoa que lhe mostrou alguma lição importante sobre autocompaixão? Quem foi a pessoa que te mostrou alguma lição importante sobre autocompaixão? Comente. Porque vendo o que essa pessoa fez, vai te dar recursos para você experimentar fazer também, né? Hum, Amanda, hum, pega mais uma carta aí, ó. Vou separar três, aí você fala para mim qual que você quer, tá? Uhum. Um, Hum. dois ou três? A dois. Dois. Você dedica tempo para massagear o seu corpo? Qual a importância desse ato? O Olha. toque traz presença, né? isso. Uhum. O chá da rainha, né? Se cuidar É, um pouco, né? quando eu falo, eu falo Xadainha, falo um hidratante, algo, sabe? Para passar, para olhar, para se sentir, sabe? Para se abraçar. Uhum. Muito bom. Isso precisa, né? Para você estar presente e começar a lembrar que existe um ser humano que Deus criou, que foi você. Por que que você não vai dar voz àquilo que Deus determinou na sua vida, né? Vou pegar mais um, ó. Qual momento difícil da sua vida você viveria novamente pelo aprendizado que proporcionou? E aí, quando a pessoa traz isso, a gente vai entender ali. Ela cuidou de mais? Ela cuidou de menos? Né? E aí a gente vai trabalhando. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, coloca aqui pra gente num joinha, curte, tá? E coloque aqui nos comentários os próximos temas que vocês querem que a gente traga aqui nas nossas lives, beleza? Certo, meninas? Certo. Perfeito. Até a próxima, então. Até a Até a próxima. próxima. Beijos. Beijos.